a gente está aqui mais uma vez para a gente conversar um pouco sobre linhas de crédito, né? E ontem nós tivemos a live e falamos sobre as novidades, com relação ao Pronamp, e hoje a gente está aqui para discutir com vocês mais amplamente, podendo fazer projeção, para projetar os slides e vocês acompanharem o passo a passo, porque não é somente a gente querer ter crédito. Muitos disseram que estão aguardando a cartinha do Papai Noel, e não é cartinha do Papai Noel. A gente precisa se preparar para o crédito, a gente precisa saber que o crédito já vai estar disponível, o Pronamp vai estar disponível nos próximos dias, mas a gente precisa estar preparado para contrair esse crédito. Não é somente a gente pegar essa carta que vai chegar, ou que já chegou, e ir ao banco e dizer, eu vim buscar meu dinheiro. Não vai ser por aí. Tem todo um processo de adequação a esse crédito, né? Vou compartilhar a tela aqui. Bom, então hoje nós estamos aqui para conversar sobre como acessar a linha de crédito do Pronamp, né? Eu volto à mesma conversa de sempre, de todas as vezes que a gente sempre começou a conversar. Nós estamos no momento em que, mais do que nunca, é preciso muito equilíbrio, serenidade e estratégia. A gente tem que pensar no que a gente vai fazer, a gente tem que voltar para dentro da gente, a gente tem que respirar, ter muita serenidade para que nós possamos planejar as nossas atitudes. A gente sabe que é um momento muito difícil, um momento falar hoje em equilíbrio, falar hoje em serenidade, num momento tão conturbado que a gente está vivendo. É uma situação um pouco até complicada, mas a gente precisa efetivamente ter em mente essa situação e para que a gente possa tomar as melhores decisões possíveis. Bom, inicialmente falando do Pronamp, o Pronamp é o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte para o desenvolvimento e fortalecimento dos pequenos negócios, e o Pronamp foi criado pela Lei 13.999, do dia 18 de maio de 2020, e gravem muito essa data, do 18 de maio, é uma data muito importante para a gente começar a entender mais à frente o processo do Pronamp. Ela foi regulamentada pela medida provisória 975, né, e pela portaria do Ministério da Economia 978. Bom, e aí vem um grande detalhe aqui, a tal da cartinha do Papai Noel, né? Muitos apelidaram que vai chegar a cartinha do Papai Noel, mas não existe cartinha de Papai Noel. Existe a Secretaria da Receita Federal. Ela está enviando por meio digital uma correspondência para que todos saibam os seus limites de crédito, os seus limites de garantia de crédito. Então é bom a gente falar bem claro que essa carta, essa correspondência não credencia e não diz a ninguém que o crédito está liberado. Essa correspondência informa ao banco, né, que você tem um limite de garantia de crédito pelo governo federal de até esse valor que está relacionado às informações que estão nessa correspondência. Também, muitos estão esperando essa correspondência chegar em seu domicílio físico. Essa correspondência não chegará pelo correio. Essa correspondência ela já está disponível no portal do ECAC ou no portal do Simples Nacional, né? Então, é uma correspondência digital que está lá disponibilizada e você pode acessar o portal do Simples Nacional através de sua senha de acesso, seu código de acesso, ou o portal do ECAC
ambos da Receita Federal, né, através de seu código de acesso ou certificado digital. Bom em refletir que isso não é nada de novo. Isso aí, os contadores de vocês, as empresas que os empresários que não estão acostumados a acompanhar isso, mas seus contadores estão sim, e é nesses portais que todos os meses eles inserem as informações fiscais de faturamento e tudo mais de vocês, né? Quem são as empresas beneficiadas com o Pronamp? As empresas beneficiadas são as microempresas que têm um faturamento de até 360 mil reais ano, com base no ano fiscal de 2019. Empresas de pequeno porte com faturamento de 360 mil e 4 milhões e 800, também considerando o ano base de 2019. Preste atenção que essas informações são as informações que vocês apresentaram, que os contadores de vocês apresentaram à Secretaria da Receita Federal. Então, com base nessas informações, é que vai ser registrado as informações que estarão nessa correspondência, né? E quais são os limites de crédito apresentados? As empresas com mais de um ano de faturamento, ou seja, que tem faturamento nos 12 meses de 2019, né? Ela tem um limite de garantia de 30% do seu faturamento do ano fiscal de 2019. As empresas com menos de um ano de faturamento, eles têm 30% da média de seu faturamento mensal. Se por acaso em 2019 ele teve 5 meses de operação, é calculada a média e calcula-se 30% sobre a média, que realmente deve ser um valor muito baixo. Ou 50% do capital social da empresa. Então, nesses dois casos, as empresas com menos de um ano de faturamento, ele tem essas duas opções. Aqui aparece a primeira grande que até então a gente tem falado e continuo falando, que a linha de crédito mais vantajosa para a empresa hoje é a linha do FME emergencial do Banco do Nordeste. Infelizmente, não está ainda rodando com tanta rapidez e muitas empresas estão aguardando a sua análise cadastral. Então, como aqui agora vai ter uma gama bem maior do que somente uma instituição financeira para atender a Bahia, né? Então pode ter muito mais agilidade na análise, né? Continuando aqui, esse crédito pode ser concedido, contratado por cada uma das empresas até o dia 17 de agosto, né? São 3 meses após a publicação da lei, que foi 18 de maio. Mais uma referência, o dia 18 de maio aqui, né? Podendo ser prorrogado por mais 3 meses. Então, de agosto, ele pode chegar até novembro. Mas hoje, para que a gente não fique preocupado esperando o último dia, vamos pensar e vamos analisar e vamos nos planejar para o crédito. A taxa de juros dessa operação é Selic mais 1,25% ao ano. Como a Selic hoje está em 3% ao ano, mais 1,25%, ela tem uma taxa nominal de juros ao ano de 4,25% ao ano, enquanto a outra taxa do Banco FNE emergencial do Banco do Nordeste tem uma taxa de 3% ou 2,5% ao ano. A carência inicialmente, quando foi promulgada a lei, foi vetado a carência. Na normatização, retornou a carência de 8 meses, sendo que no período de 8 meses, as empresas devem pagar os juros referente a esse período. E o prazo de pagamento, incluindo a carência, é de 36 meses. Outra diferença do FNE emergencial, que o FNE emergencial, o prazo de pagamento é de 24 meses, incluindo carência até o dia 31 de dezembro desse ano.
Bom, outra vantagem muito grande. Essa operação foi criado para o Pronamp o Fundo Garantidor de Operações do Governo Federal, o FGO, que pode chegar a garantir 100% da operação individual, de cada operação de vocês. Porém, dentro da carteira de operação da instituição financeira, esse volume não pode ultrapassar 85% dessa carteira de operação. É por isso que cada instituição ela vai ter a sua normatização interna e como ele vai chegar a alcançar as expectativas que ele espera. Porém, para as instituições que operam com o FAMP, e nesse momento, a única instituição que está operando com o FAMP é a Caixa Econômica Federal. O FAMP, que é o Fundo de Aval da Micro e Pequena Empresa, operado pelo Sistema Sebrae, né? Ele pode completar essa garantia dos outros 15%, mas precisa tentar muito que somente para as instituições que operam com FAMP. Hoje, somente a Caixa Econômica aqui no nosso estado. Porém, a imprensa divulgou no primeiro momento que o governo estava aceitando o calote. Não é calote. O governo está criando um fundo garantidor de operação, mas as empresas e os sócios das empresas estão responsáveis pelos pagamentos. Eles vão ser avais solidários, né? Além da garantia do FAMP ou do FGO, vai ter uma garantia solidária de aval do empresário, da empresa e dos sócios da empresa, né? Para as empresas com menos de um ano, com mais de um ano de funcionamento, a garantia vai ser de 100% do valor do empréstimo acrescido dos encargos. E para as empresas com menos de um ano, o valor da garantia será de 150% do valor do empréstimo acrescido desses encargos, né? Então, é muito importante que, se a empresa se tornar inadimplente, o governo assume o débito perante a instituição financeira, mas a instituição financeira, em nome do fundo, continua a cobrar o débito, a empresa e os sócios da empresa serão negativados nos órgãos de proteção ao crédito, vão ser negativados no CADIM, vão ser inscritos na dívida ativa da União, enfim, e continuam sendo devedores. Não é, volto a dizer aqui, não é o que se disse no primeiro momento, né? Que o governo está aceitando o calote. O governo criou um fundo de aval para garantir as operações das empresas que não têm condição de apresentar uma garantia real. Bom, outra grande diferença aqui, já existindo lá no FNE emergencial do Banco do Nordeste, né? Mas também mantida aqui, dispensa das certidões da Receita Federal, a certidão conjunta da Receita Federal, a certidão de regularidade do FGTS, a certidão de quitação com a Justiça Eleitoral, a certidão de quitação com o ITR, que é o Imposto Territorial Rural, e a consulta ao CADIM. Então, todas essas certidões, elas estão dispensadas nesse momento, né? Muitos me perguntam, mas, poxa, a gente está falando aqui de bares e restaurantes similares, o porquê ITR? Mas se um sócio do bar, restaurante, desse empreendimento, ele tiver uma propriedade rural, no seu cadastro ele teria que apresentar a quitação do ITR. Da mesma forma que esse sócio teria que apresentar a certidão de quitação com a Justiça Eleitoral. Nesse momento, no momento da pandemia, está sendo dispensado as exigências desses documentos. Porém, não está dispensado a consulta aos órgãos de proteção ao crédito, a consulta ao score financeiro, tanto da empresa como dos sócios e possíveis avalistas. Então, vamos pensar muito aqui, né, que a gente precisa, antes de a gente pleitear o crédito,
a gente precisa saber como é que está a situação cadastral de cada empresa e de seus sócios e avalistas. Bom, um outro ponto para a gente analisar quando a gente for fazer essa análise da situação atual da empresa, situação creditícia, primeiro, toda a parte de limite de crédito vai ser com base nas informações que cada empresa apresenta à Receita Federal. Né? Ah, mas isso aqui é com base na informação apresentada à Receita Federal. Para as empresas que estão no Simples, essa informação é a partir do extrato do PGDAS. Né? Então, a partir do extrato do PGDAS é que vai ser calculado qual é o limite de crédito de cada empresa. Também vai ser analisado atrasos no sistema financeiro. Olha, qualquer tipo de atraso hoje no sistema financeiro prejudica a concessão do crédito. Ah, o meu cartão de crédito pessoal eu esqueci e estou devendo lá R$100. Prejudica a análise de crédito. Eu estou com a parcela atrasada do financiamento que eu fiz no Bradesco, em qualquer instituição financeira. Renegocie e se torne adimplente, porque toda inadimplência prejudica a análise de crédito. Outro ponto importante, foi liquidada uma operação com prejuízo. Quantas vezes já se viram por aí uma operação que vai para lucros e perdas e que o banco entra em contato com a pessoa física ou jurídica dizendo, olha, aquela operação de R$100.000, a gente aceita quitar ela com 5 mil. Isso elimina a restrição no cadastro. Se você fizer uma consulta ao Serasa, não aparece. Mas hoje, as instituições financeiras não analisam somente as restrições do cadastro. Ela analisa o score. O score é um conjunto de informações da vida, principalmente agora com o cadastro positivo, ainda junta tudo. E esse score é que vai respaldar se a empresa tem liquidez ou não tem liquidez no mercado. Analisa títulos protestados. Né? Tem título protestado? É um problema. Né? Analisa a capacidade financeira de pagamento da empresa, dos sócios e avalistas. Então, gente, não é um cálculo simples de você chegar e dizer, eu estou com título protestado, eu paguei, eu vou ter crédito. Né? A gente vai ver lá na frente. Verifiquem quais são as instituições que estão, ainda são muito poucas que já tiveram o seu normativo interno para operar com essa linha de crédito, mas nós estamos antecipando aqui para que vocês se planejem, né, e procurem a instituição financeira de melhor relacionamento com cada um de vocês, porque essas instituições vão ter mais clareza o seu perfil de negócio. Então, não é uma cartinha de Papai Noel, mas é algo que é palpável e pode ser acessado por qualquer um, desde que se planeje para isso. Agora, deixando muito claro, pendências financeiras serão restritivas para a concessão do crédito. As empresas poderão utilizar o recurso para capital de giro isolado, capital de giro de investimentos, né? Porém, não é permitido usar esse dinheiro, esse recurso, para a distribuição de lucros e dividendos entre os sócios. A gente sabe que é muito comum nas empresas fazer distribuição de lucros e dividendos, não será permitido nesse caso. Agora vamos a um ponto muito importante. E aí, voltando mais uma vez ao dia 18 de maio, as empresas assumirão contratualmente a obrigação de fornecer informações verídicas, inclusive sobre o quadro de empregados. A lei é muito clara que as empresas precisam manter a quantidade de empregados que existia na data da promulgação da lei, dia 18/5, até 60 dias após o recebimento da última parcela do crédito. Vejam bem, não é manter a quantidade de empregados na data da contratação do empréstimo. É a quantidade de empregados que vocês tinham no dia 18 de maio, eles têm que ser mantida a quantidade de empregados
até os 60 dias após a liberação da última parcela do financiamento. Ou seja, se vocês solicitarem o empréstimo nessa linha de crédito, esse crédito for creditado na conta de vocês, a última parcela, no dia 20 de junho, vocês vão ter até aproximadamente 20 de agosto que manter a quantidade de empregados que vocês tinham no dia 18 de maio. Então, é muito importante, por isso que eu pedi para vocês gravarem bem a questão da data, dia 18 de maio. Também os dados cadastrais das empresas serão disponibilizados para o sistema Sebrae, para que o Sebrae possa contactar e auxiliar, prestar assistência e ferramentas de gestão a essas empresas, de como operar, destinar melhor e como usar melhor o crédito. As instituições financeiras participantes do Pronamp operarão com recursos próprios, ou seja, o recurso não é do Estado. O Estado garante o aval, ele garante o pagamento, mas o dinheiro é do banco, da instituição financeira. Por isso, ela vai procurar o máximo de segurança na operação, porque se a operação ficar devedora, inadimplente, o governo, através do FGO, ele vai quitar a operação, mas a instituição financeira continua responsável dentro das medidas aprovadas pelo fundo para cobrar de cada inadimplente, tanto pessoa jurídica como pessoa física, a cobrança do débito. Bom, aqui tem uma grande mudança. Praticamente quase todas as instituições financeiras do sistema autorizadas pelo Banco Central a funcionar podem operar com essa linha de crédito. Aqui a gente tem os bancos públicos, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Nordeste, os bancos estaduais, aqui a gente não tem banco estadual, mas tem agência de fomento estadual, que é o Desi Bahia, as cooperativas de crédito e bancos cooperados, todas as instituições integrantes do sistema de pagamentos brasileiros, as fintechs com plataformas tecnológicas de serviços financeiros, organizações sociais da sociedade civil de interesse público de crédito e todas as demais instituições financeiras públicas e privadas autorizadas a funcionar pelo Banco Central. Então, todas as instituições financeiras, todos os bancos que estão aí, todas as instituições estão liberadas para operar, desde que essa instituição faça a adesão ao Pronamp. Então, já foi publicada as condições, a normatização do Pronamp. Muitas instituições já se cadastraram, já aderiram se credenciaram para operar com a linha de crédito. Precisa agora da regulamentação interna da instituição. Bom, de uma forma geral, essa é a apresentação do Pronamp. Mas a gente trouxe também aqui mais dois pontos importantes. A Lei 13.999, ela também, apesar que o microempreendedor individual não é beneficiado com o Pronamp, mas a lei que instituiu o Pronamp, ela fez alterações na Lei 13.636, que é a lei do Programa de Microcrédito Produtivo Orientado. Então, ela fez alguns ajustes de forma a facilitar a operação. Essas empresas têm um limite atual agora de R$ 81 mil de faturamento e, além daquelas instituições financeiras que nós apresentamos aqui para o Pronamp, todas essas podem operar com microcrédito. Além disso, nós temos agentes de crédito, instituições financeiras que operam por meio de sítio eletrônico, ou de aplicativo, pessoas jurídicas especializadas no apoio, no fomento, na orientação às atividades produtivas mencionadas no artigo 1º da Lei 13.636,
correspondentes bancários no Brasil inteiro e empresas simples de crédito, também que trata a lei complementar. Então, gente, existe uma pluralidade muito grande de operadores, tanto da linha do Pronamp, linha de crédito do Pronamp, como essa linha de crédito do microcrédito produtivo orientado do Sistema Financeiro Nacional. Também existem algumas empresas do segmento de alimentação fora do lar que não são consideradas, não são pequenas empresas. Ela tem um faturamento maior do que 3 milhões ou 4 milhões e 800. Então, a medida provisória 795, ela também criou um fundo garantidor de investimentos, que é o FGI, um fundo similar ao fundo com a mesma gestão do fundo do FGO, que é o Fundo Garantidor de Operações do Pronamp, e esse fundo pode beneficiar empresas com faturamento em 2019 entre 360 mil reais e 300 milhões de reais. Né? Então, a gente não vai deter muita importância, muita energia aí hoje, porque, na verdade, é uma quantidade menor de empresas do segmento que estão enquadradas aí, mas nós ficamos à disposição para tirar todas as dúvidas que vierem surgir sobre a aplicação desse programa emergencial de acesso ao crédito. Bom, aqui a gente traz para vocês um fluxo do processo para se conseguir crédito. Então, é muito importante a gente atentar para esse fluxo e verificar, primeiro, se nós temos o comunicado do Pronamp no portal do Simples Nacional do ECAD. O governo disse que ele publicaria para as microempresas até o dia 12 de junho e para as pequenas empresas até hoje, dia 15 de junho. Então, para todas as empresas que a gente consultou, todos os nossos clientes que consultaram, já estava disponível a correspondência lá dentro do seu portal digital, ou do Simples Nacional, ou do ECAD. Com base nisso, as empresas precisam calcular qual é o seu limite de crédito. Qual é o valor máximo que você pode contrair crédito? Que seria 30% com base no faturamento de 2019, ou para as empresas com que não tiveram a operação em todo o ano de 2019, ela pode ser ou a média, 30% da média do seu faturamento de 2019, ou 50% do seu capital social registrado. Depois disso, a empresa precisa saber qual é a real necessidade de crédito. Não vamos ser irresponsáveis com crédito. Quanto é que efetivamente a empresa precisa de crédito? E aí, voltamos àquela primeira conversa que nós tivemos, desde a primeira conversa lá no mês de março, né? Nós construímos o nosso fluxo de caixa até o mês de dezembro, nós sabemos quanto é que nós vamos precisar efetivamente de crédito. Depois disso, a gente tem que calcular qual é a capacidade de pagamento. A gente está contraindo crédito para pagar. Né? E se é para pagar, a gente tem que saber até quanto a empresa, o seu negócio, pode suportar de parcela mensal. Bom, também, já se precavendo, verificar a situação cadastral da empresa e dos sócios. Verificar a situação cadastral da empresa, da pessoa jurídica e das pessoas físicas dos sócios. Também já preparar toda a documentação para atualização cadastral. Os bancos que você já tem em operação, se precisar haver uma atualização de cadastro, você já está com a documentação pronta. Tudo isso a gente está falando para antecipar os problemas futuros e já se prevenir para que o processo seja mais ágil. E aqui agora é o grande X da questão. Eu já falei antes, mas vou repetir.
verificar quais as instituições financeiras que estão operando com o Pronamp e escolher optar pela instituição financeira da nossa relação do dia a dia, que tem relacionamento com a nossa empresa. Porque essa instituição financeira, ela conhece a realidade da empresa e com isso vai ser mais fácil a concessão do crédito. De posse definido qual é essa instituição ou essas instituições, que vocês, volto a dizer, só podem contrair o crédito em uma instituição, mas vocês podem prospectar com várias, né? Ver qual é que vai ser mais ágil no processo. Aí você vai contactar com a instituição munido do comprovante que você recebeu da correspondência do Pronamp, emitido pelo Ministério da Economia, pela Secretaria da Receita Federal. Né? Eles vão verificar a situação cadastral da instituição financeira e, caso necessário, atualizar o cadastro. Muitas vezes você tem relacionamento, está operando com o banco, mas o seu cadastro foi feito há um ano atrás, há mais de um ano atrás, e foi atualizado há um ano mais atrás e precisa ser atualizado. Por isso que a gente está falando aqui de preparar a documentação cadastral da empresa e do sócio. A instituição financeira vai validar com o Ministério da Economia aquele certificado. A gente vai apresentar logo à frente o certificado e vamos ver que ele tem uma chave de autenticação. Quando a secretaria, a instituição digita aquele certificado, aparece a chave e quando ela conclui a operação, essa chave é bloqueada. Então, não dá acesso a outra instituição financeira, mas operar com essa mesma chave. Tudo ok, validado, a instituição financeira verifica o cadastro da empresa e dos sócios e, caso o cadastro aprovado, gera o limite de crédito, gera o contrato é assinado e o crédito é efetivado em conta corrente. Então, esse é o fluxo do processo para se conseguir o crédito do Pronamp. Bom, aqui, eu não sei se está dando para vocês enxergarem bem, mas aqui é uma correspondência do Banco Central para a empresa que tem mais de um ano de faturamento, ou seja, que tem faturamento que esteja operando, não precisa ter faturamento em todos os meses, mas que ela esteja operando em todo o ano de 2019. Então, a correspondência, o que é que diz a correspondência? A Receita Federal informa que foi aberto o Programa de Apoio à Micro e Pequena Empresa, o Pronamp, que destina às empresas jurídicas optantes pelo Simples, linha de crédito criada para possibilitar o desenvolvimento e o fortalecimento desses empreendedores frente ao cenário econômico causado pela pandemia do Covid-19. O Pronamp se soma a uma série de outras medidas. O Pronamp prevê uma criação de linha de crédito às microempresas e empresas de pequeno porte, com mais de um ano de abertura, será de 30% da receita bruta anual do exercício de 2019, declarado pelo Sistema Gerador de Documentos de Arrecadação do Simples Nacional, que é o PGDAS. Nas bases da Receita Federal, consta a declaração bruta anual do ano de 2019 no valor de X. Sobre esse valor de X, vocês vão calcular 30%. E aí vem listado abaixo os 12 meses. Caso vocês encontrem alguma divergência, poderá solicitar ao contador que valide isso e regularize isso junto à Receita Federal. Né? Vem a linha de crédito, será concedida por meio dos bancos conveniados com o Pronamp. Para a validação dessas informações, desses comunicados, os bancos validarão a informação por meio do seguinte Hex Code. Tem aqui, que está tajado aí, o Hex Code que a empresa, que a instituição vai digitar e vai validar isso junto à Receita Federal. Bom, aí fala das possíveis divergências que pode ser ratificado o PGDAS e maiores orientações via Receita Federal ou Portal do Empreendedor. Isso aqui é o modelo da correspondência da empresa que funcionou durante todo o ano de 2019. Para as empresas que não funcionaram durante 2019, a correspondência é essa. E aqui
ela fala mais ou menos as mesmas coisas, né, iniciais. Depois, o programa prevê a criação de linha de crédito para as microempresas e empresas de pequeno porte com menos de um ano de abertura, corresponderá o valor mais vantajoso referente à comparação entre 50% do seu capital social e 30% da média de seu faturamento mensal declarado pelo PGDAD. Aqui ratifica mais uma vez, o seu capital social declarado foi de valor X, você calcula 50% do valor do capital social, e nas bases da Receita Federal consta declarada a receita bruta anual no ano 2019 no valor de X, que vocês calculam a média e calculam os 30%. Logo em seguida, vem todo o detalhamento, né, de mês a mês de faturamento, e por fim, tem a mesma coisa de lá, a chave de acesso que vai validar se a instituição financeira vai validar com o Banco Central ou com a Secretaria da Receita Federal se a validade desse comunicado. Aqui é um quadro resumido da operação. Aqui, mais uma vez, fortalecendo que a Receita Federal ela tem um papel de interligação entre a empresa e o banco e comunicar. Ela vai ser o agente do Ministério da Economia que vai validar que aquela empresa tem aquele limite de crédito para ser contraído o fundo de aval. Né? Não é aqui, ele não está liberando o dinheiro. Ele apenas está garantindo ao banco que se o banco, se a instituição financeira operar um valor de crédito até aquele limite, que o governo federal, através do Fundo Garantidor de Operações, o FGO, ele garantirá essa operação. Aqui tem alguns sites. Esse material vai estar disponível para vocês através de um e-book disponibilizado pela Abrazel, né? E volta mais uma vez aqui a ressaltar equilíbrio, serenidade, estratégia para que a gente possa tomar as melhores decisões. Bom, gente, então aqui estão os nossos contatos da Comprove e da Abrazel, que caso qualquer dúvida pode nos contactar.